Olá, bom dia. Hoje é 16 de dezembro de 2023, sábado. Eu estou aqui para fazer aquela live costumeira, de todos os sábados. E a questão que eu trago para uma breve reflexão é que na vida, nesta vida, existem muito mais perguntas que respostas. Isso porque é um tanto complexo, às vezes, falar da vida. No sentido de que a vida é existência. Tudo que existe, na verdade, tem uma vida. Que pode ser longa, que pode ser breve, que pode ser desperdiçada, um tempo que pode ser desperdiçado. Então, existem muito mais perguntas que respostas. Se você pegar pela ciência, você vai ter uma resposta. Se você pegar alguma crença religiosa, você vai ter uma resposta. Enfim, existem inúmeras respostas, mas sempre vão sobrar muitas e muitas perguntas. Então, a questão que se coloca para nós é se tem que se ver qual o sentido que nós damos à vida. A vida é esse tempo entre o nascer e o morrer. Então essa faixa de tempo é a vida, a nossa vida. E então nós temos que realmente, quem tem interesse em aprimorar a sua existência, o seu tempo de existência, tem que se perguntar no nível individual qual o sentido da sua vida. Porque o sentido da vida, de forma genérica, digamos assim, ele é abstrato. Mas é você quem vai dar o sentido para a sua vida. É você que vai buscar respostas às perguntas que acaso você tenha sobre a vida. A gente, às vezes, pode dar respostas, eu posso dar respostas para o sentido da vida de forma geral, mas é na individualidade que você vai perscrutar, quer dizer, aprofundar-se na busca. Hoje, nós vivemos num tempo muito, muito ligado às questões materiais, às questões físicas concretas.
Então, de repente, se você entra nessa avalanche de concretude, de materialidade, você pode vir a se iludir com algumas respostas a respeito do sentido da vida. Eu até andei pesquisando um pouco a respeito disso. Infelizmente, a maior parte das respostas são dadas no campo da materialidade, né? Então, mas o material, a materialidade, a concretude, ela é efêmera. Eu falei outro dia numa live sobre Zygmunt Bauman, que fala da vida líquida, né? Dessa vida que ela tem uma constante de modificação, inclusive de modificação no sentido de que as coisas vão se diluindo o tempo todo. O que é hoje não é amanhã, né? As relações, relações humanas, elas também são fluídicas. Elas não são mais duradouras. Elas sempre vão depender do momento, dos interesses que estão em jogo, para que as relações, né, se prolonguem. Mas nada se prolonga hoje. Hoje tudo é tão rápido, né? Como eu disse, o que é hoje não é amanhã. E pode vir a ser depois da manhã. Então é tudo muito fluídico, muito inconstante. E aquele que é buscador, que busca realmente o significado da vida ou da sua vida, vai ter que se esmerar muito nessa busca interna, né? Interna. Porque essa busca pela materialidade, por ter isso, por ter aquilo, ela é totalmente efêmera. Hoje você precisa de algo, amanhã você precisa de outra coisa. E esse mundo material, ele muda o tempo todo, ele é inconstante. Então o que satisfaz hoje não satisfaz amanhã. E nós vivemos muito embalados por desejos, né? Por paixões, né? Coisas que às vezes nem têm grande significância, mas nós vivemos uma luta, uma busca constante, principalmente por coisas, né? Então passa por aí. As respostas estão muito mais dentro de você, dentro de mim, né, do que fora. Por exemplo, né, a paz de espírito é algo que muita gente às vezes diz estar buscando. A princípio, temos que entender o que é paz. A paz, uma resposta simples, objetiva, a paz é a ausência de conflito. Você vai ficar em paz, se sentir em paz, quando não houver conflitos dentro de você. O que tira a paz são os conflitos. Então, se há algo dentro de você conflitante, você perde a paz, porque você cria expectativas, você cria ansiedades e, por outro lado, você cria os medos. Os medos
o medo de não dar certo, o medo de não realizar isso ou aquilo, né? O medo de ter que enfrentar este ou aquele desafio. O medo, ele é um causador de conflitos. Então o medo não traz paz. Né? Não traz paz porque o medo gera desequilíbrio. Mas existem formas de você superar o medo. Quando você eleva o nível do seu destemor, né, da sua coragem, da sua capacidade de enfrentamento, da sua capacidade de autoconfiança, você vai gerar equilíbrio. E gerando equilíbrio, você vai gerar paz. Então, tudo aquilo que é desequilíbrio não gera paz, não gera estabilidade. Então é preciso, às vezes, quando buscamos respostas, é preciso que nos atenhamos a respostas, principalmente respostas que às vezes são simples, né? Como essa que eu falei, né? A paz, né? Ela só existe quando eliminamos os conflitos. E eu estou falando aqui de vida pessoal, individual, particular, singular. Então, uma das respostas para encontrar a paz é a eliminação dos conflitos. Pense você, tudo aquilo que é conflitante dentro de você gera desequilíbrio. Tudo que é conflitante gera desequilíbrio. E esses desequilíbrios não é só o desequilíbrio emocional, mas também o desequilíbrio físico. Porque nós somos vários corpos em um. Então nós temos um corpo emocional, um corpo de sentimentos, tá? E um corpo físico. Estou sintetizando. Então, se no campo emocional eu possuo conflitos sobre a minha identidade, sobre aquilo com o que eu me identifico, sobre aquilo que eu desejo, sobre aquilo que eu quero e sobre aquilo que eu posso alcançar. Porque nem tudo que você deseja você pode alcançar. Porque muita coisa depende de um empenho maior, de uma disciplina maior, e às vezes depende até de contar com os outros. Esse talvez seja o maior problema. Quando você entra nesse caminho de contar com os outros para resolver coisas que são suas, coisas que são internas suas. Então os outros vão muito pouco ajudar, tá? Porque os outros, às vezes, na maior parte do tempo, inclusive, não o conhecem, não sabem da sua vida, não sabem, né, do seu acúmulo de situações mal resolvidas,
etc. Aliás, os outros são muito fartos em julgar você. Eles julgam você de acordo com as situações deles, não com as situações suas, porque eles não a conhecem profundamente. Né? Outro dia, por exemplo, eu estava assistindo uma série onde que havia uma espécie de grupo de terapia, tá? Uma espécie de grupo de terapia. Todos ali reunidos, em círculo, sentados, para falar da vida, para falar daquilo que lhes acontecia. Então, tinha uma cadeira vazia aonde que a pessoa sentava. Presta bem atenção nessas imagens, né? A pessoa sentava e falava da sua vida. Então aconteceram dois fatos que eu acho interessante narrar e que eu já vi isso em grupos de terapia, certo? Porque eu já participei de grupos de terapia, já conduzi grupos de terapia, então eu sei bem como é que é isso. Aí então uma pessoa sentou nessa cadeira, uma mulher, e começou a falar, emocionada, tal, começou a falar e falou que em determinado momento teve que deixar o seu filho, devido às circunstâncias, para a família do pai criar a criança porque ela não tinha condições de criá-lo. Logo que ela falou isso, uma outra mulher tomou a palavra e escrachou com ela. Falou que esse filho ia ficar o tempo todo esperando pela chegada da mãe, etc. Então dramatizou tudo isso e a julgou e a condenou, digamos assim. Você fez tudo errado. E a pessoa que tinha falado começou a chorar e tal. Ocorre que essa pessoa que julgou, ela, no final, ela falou que ela tinha sido abandonada pela mãe em determinado momento da sua vida. Então, o que acontece? Ela estava ali a julgar a outra pessoa, sem conhecer, nunca tinha visto, baseado nas suas próprias experiências e emoções. Como se aquilo fosse, né, um manual correto, né, de abordagem. Essa pessoa que começou a contar do porquê que não pôde ficar com a filha, acabou saindo, né, da sessão e tal. Entendem? Aí, no segundo momento, sentou um homem na cadeira e começou a narrar sobre a vida dele, que ele não se sentia amado, não se sentia querido pela mulher, pelos filhos, pelos companheiros de trabalho e tal. Apesar dele dizer que possivelmente estas pessoas o amavam, mas ele não se sentia amado. E aí, nessa fala, né, ele começou a chorar incessantemente. E todo o grupo ficou apenas olhando para ele. Simplesmente isso. Até que um outro homem
deste grupo, olhando para aquela situação, aproximou-se deste homem que contava a história e o abraçou por um bom tempo. Aí chorou, os dois choraram e ficou assim. Quer dizer, o homem, a ação dele, embora ele também fosse problemático, mas a ação dele gerou a catarse no outro, e o outro se sentiu o quê? Acolhido. E a partir daí, se você mirar o desdobramento, esse acolhimento trouxe o outro à vida. Porque ele saiu daquele desespero, aquele estado ruim que ele estava, e se sentiu acolhido por um estranho. A ideia era tipo assim: se um estranho conseguiu me acolher e eu senti o acolhimento, então eu preciso melhorar, né, a minha capacidade de recebimento do acolhimento dos outros, que talvez eu tenha negligenciado, digamos assim. Isso é uma coisa interessante, porque há muito tempo atrás, muito mesmo, décadas, eu trabalhei com algo que outra hora até eu vou explicar melhor. Eu trabalhei dentro do método psicoterapêutico com aquilo que passou-se a chamar a terapia do abraço. E muitas pessoas, né, na verdade, não têm noção do valor de um abraço fraterno, tá? Não é só esse abraço romântico dos filmes, novelas, etc. Um abraço fraterno. Eu estou trazendo isso, né, para que vocês entendam que existem, então, respostas que são muito saudáveis para nós, só que às vezes nós não nos apercebemos. Aí eu conto para vocês um depoimento pessoal. Durante muito tempo, eu tive dificuldade em abraçar pessoas, em ter contato com pessoas. Pessoas me abraçassem, pessoas que me pusessem a mão, era um caos para mim. Isso em virtude de várias questões que eu sofri na infância. Como eu já contei algumas vezes, eu fui abandonado por pai, por mãe, etc. Mas tive um pai e uma mãe adotiva que são os meus pais e que esses me deram todo o carinho. Mas a partir aí dos 7 para 8 anos, a minha vida desgringolou. Quer dizer, os adultos, né? A minha mãe biológica apareceu e causou um furor na minha vida, etc. E eu fui parar na rua, depois de espancamentos por padrasto, etc. Fui parar na rua e depois em abrigo de menores. Então eu não tive, pode-se dizer assim, durante muito tempo, um acolhimento afetivo, certo? Era tudo muito sofrido. Eu com os meus traumas, com os meus bloqueios, e esses lugares que eu frequentei, né, abrigos, educandários,
também não tinha uma pedagogia que fizesse algo melhor, né? Então eu cresci com essa dificuldade de toque e abraço, e por aí vai. Até que muito tempo depois, num processo de terapia, meu processo, eu fui descobrindo e descobrindo a importância da afetividade na vida de todas as pessoas, mas naquele momento na minha vida. Então eu passei, né, a exercitar, veja bem, uma tarefa minha de terapia era exercitar o abraço, o toque, coisa que eu tinha dificuldade, inclusive com as mulheres, né? Então eu passei a exercitar o abraçar. Não foi fácil, né? Eu comecei a exercitar isso. E aí eu conto para vocês que uma das coisas assim, algo que me ajudou muito foram as minhas filhas, que eram, né, pequenas, crianças. Então, eu comecei o meu tratamento terapêutico, digamos assim, do abraço. Porque eu não queria que elas tivessem o problema que eu tinha, da falta de acolhimento, da falta de contato. Então eu as abraçava o tempo todo. E criança, você sabe que você dá, você recebe. Então a gente vivia de abraços para lá, abraços para cá, tá? E aí comecei a expandir isso para fora, né? Para outras pessoas. Então comecei nos grupos que eu participava, nas instituições que eu participava, comecei a criar o hábito de abraçar as pessoas ao cumprimentá-las, aonde elas estivessem. Essa é a questão também, né? Então, emocionalmente, eu passei a me reconstruir a partir disso, a partir do abraço, entende? E é isso que eu recomendo muito às pessoas hoje em dia, aprenderem a abraçar, aprenderem a acolher o outro e ser acolhido pelo outro, porque é um aprendizado conjunto. Você aprende a acolher o outro no abraço e aprende a ser acolhido pelo abraço do outro. Percebem vocês? Então vejam bem, tudo isso que eu estou falando tem a ver com essa questão de mais perguntas, menos respostas. Tá? Por quê? Porque as respostas, não existem respostas prontas e acabadas para tudo. Nós temos que estar atentos a tudo que nos acontece e tudo que acontece ao nosso redor. Eu estou falando de positividade, vibrações positivas. Então você tem que estar atento a tudo e a todos positivamente, no sentido de que muitas respostas, elas são provenientes dessa observação, né? Desses contatos, né? E são provenientes da busca pelo conhecimento, de forma geral,
Mas esse conhecimento não é só o conhecimento acadêmico dos livros da faculdade, entendeu? Esse conhecimento é da vida. Então, muitas das respostas que nós estamos precisando, elas são provenientes da vida, tá? Do aprendizado da vida. Então, nós temos que estar disponíveis para o aprendizado da vida, no sentido dessa vida evolutiva, no sentido de que nós queremos evoluir, nós queremos maior bem-estar, nós queremos mais paz e por aí vai. Não adianta às vezes buscar respostas fora de nós, que eu digo assim, lá longe, né? Às vezes as respostas estão muito mais próximas de nós do que nós imaginamos. Essa é a questão. Hoje eu vi, né, nessa pesquisa que eu estava fazendo, né, existem N questões que as pessoas levantam sobre a vida. Como eu já disse, a maior parte refere-se à materialidade. Tá? E isso não são boas respostas quando elas se apresentam sobre essa faceta da materialidade, da concretude, do ter. Se eu tiver isso, a vida vai ser melhor. Se eu tiver aquilo, a vida vai ser mais ainda. Na verdade, passa pelo ser. Se você for alguém melhor, se você for alguém com mais valores, se você for alguém com mais práticas baseadas em valores, práticas afetivas de fato, práticas fraternas, isso vai te dar respostas. Uma resposta boa puxa a outra. E aí há um encadeamento de ações que você vai desenvolver para ser melhor e fazer melhor. Certo? Então, vejam bem, eu estava falando de perguntas e respostas e me detive no exemplo do abraço, né? Que é algo valoroso, é terapêutico, só que muita gente ignora isso. Então está procurando coisas lá longe, quando às vezes as coisas dependem de um gesto seu. Certo? Eu lembro que quando comecei a trabalhar essa questão do abraço que eu falei, no princípio, algumas pessoas estranhavam e perguntavam assim, o que deu em você de você estar me abraçando? Eu respondia brevemente, eu dizia, eu estou te abraçando porque me faz bem e espero que te faça bem. Só isso. Mas as pessoas querem respostas mais elaboradas, mirabolantes, quando a verdade é essa. A troca afetiva não é essa troca romantizada que as pessoas veem, né, por aí, como eu já falei, filmes, né, vídeos e romances, novelas, etc. A troca afetiva você faz o tempo todo onde você estiver, com as pessoas que você estiver. O fato de, às vezes, você dar a atenção a uma pessoa, isso muda, às vezes, a vida dela.
né? Porque você vai, por exemplo, num supermercado, todo mundo está ali correndo, querendo comprar, pá, pá. Às vezes, quando você dirige uma boa palavra, uma boa saudação àquela criatura que está ali trabalhando, isso faz a diferença. Porque ninguém se importa com aquelas pessoas que estão ali trabalhando. Tem gente que quase pisa em cima delas, né? Então, quando você dirige a palavra, a boa palavra àquela pessoa de modo afetivo, você ajuda essa pessoa e você se ajuda, você está se sentindo útil, você está acolhendo o outro, você está mostrando interesse pelo outro, nesse sentido afetivo. Aí você diz, e aí, como é que você está? Tudo bem com você? Aí a pessoa diz, tudo bem, ó, que bom, continue assim, e tal, né? Então, todas essas pequenas coisas nós podemos fazer afetivamente, né? E isso é bom para quem recebe e para você que está dando. Ok, gente? Então, ficamos por aí hoje e até a próxima live, tá? Paz e luz para você e cuide-se bem por aí.